Bom, então, se eu fiz a compilação, agora ele vai rodar direto, tá, pessoal? Então, vamos ver o problema que vai acontecer aqui com esse G2 sem indicação de que isso vai para a memória, tá? Então, parênteses aqui, essa é a segunda parte, porque o Screencast-O-Matic ali, ele só tem 15 minutos, né? Então, vamos continuar e finalizar o nosso programa aqui, legal? Então, se eu compilar e rodar, vai vir aqui nosso programinha, digito uma nota G1, e quando eu digitar a nota G2, ele vai tentar jogar para a memória, e como não tem essa indicação aqui, olha só o que acontece. O programa parou de funcionar, né? Então deu um probleminha de memória e não tem o que fazer, tá bom? Então, infelizmente, pessoal, é um errinho básico, mas que pode dar problemas. Se você colocar o E comercial, aí ele vai funcionar. Eu fiz um negócio na aula também, pessoal, que é aumentar o tamanho da fonte. Eu vi que no primeiro vídeo ficou um pouco pequeno, então vocês sabem mudar. Então, eu vou aumentar o tamanho da fonte. Settings, você vai em Editor, você clica aqui em Tools e escolhe o tamanho da fonte que você quiser. Tá? Então, vou colocar um tamanho 18 para melhorar o vídeo. Outras opções vamos discutir ao longo das aulas, mas todas vocês podem estar dando uma olhada. Tá? Então agora percebam que ele aumentou o tamanho. E agora eu vou calcular a nossa média, para que possa ver se o cara ficou em G3 ou não. Aqui é interessante que vocês separem por parênteses, se quiserem, e cuidem do uso de espaços, tá, pessoal? Então olha só, G1 multiplicado por 0,6. Então até pode deixar dessa forma aqui, tudo junto, G2 vezes 0,4, fim de conversa, tá? Ou, se você quiser, você pode, pessoal, trabalhar com espaço. Eu, particularmente, gosto de separar para facilitar o entendimento, tá bom? Então, o espaço, ele é para organização, assim como a indentação, mas não é obrigatório. A partir do momento que eu obtive a média, vamos fazer lá os nossos testes condicionais. Nossos testes condicionais vão ser baseados na média. O que eu vou fazer aqui, pessoal, é igualzinho ao algoritmo. É o se, então, se não, e eu vou precisar usar o se alinhado. Então, vamos lá. Se média for maior ou igual a 7, percebam que aqui eu também estou usando o espaço, eu abro um novo bloco. E sempre é bom, pessoal, para vocês pegarem o jeito, trabalharem com comentários. Então, coloca aqui, ó, fim do if 1, para que depois vocês não se percam. Aí, o que eu vou fazer aqui? Printf, eu vou escrever a mensagem na tela, uma mensagem simples. Então, uma quebra de linha, aprovado. E nada mais. Tá? Então, se você quiser tirar o espaçamento, sem problemas. Vamos ao else. Aqui o legal, pessoal, é trabalhar a indentação, tá? Você pode dar um tab, ou até você pode deixar colado, mas pelo menos um espaço aqui para identificar. Abrimos o else deste primeiro if e já comenta aqui. Fim do else do if 1. Para que vocês se organizem. Porque dentro desse else, tem que lembrar que vai ter um if dentro dele, que é o C dentro do outro, o C alinhado. Tá? Agora vamos ver se o cara reprovou. Então, if média menor que 4. Se o cara tirou menos que 4. Então, eu vou colocar aqui fim do if 2. O que vai acontecer aqui dentro? Uma mensagem. Vamos colocar na mensagem uma quebra de linha, reprovado. Tá? E finalmente, dentro ainda do else do primeiro if, o else do segundo if, que é para vermos a G3 e quanto ele precisa. Então, else, aqui eu coloco fim do else do if 2. Aí aqui eu vou fazer o que a gente fez na sala. Então eu vou calcular quanto precisa na G3. Eu vou dizer que a G3 é igual a, respeitando os parênteses,
5 menos, parênteses de novo, média multiplicado por 0,6. Tudo isso dividido por 0,4. Então, olhem o uso dos espaços aqui para deixar a fórmula inteligível. Da onde essa fórmula, pessoal? Aquela que fizemos em sala. Não esquecer do nosso amigo ponto e vírgula ao final da instrução. Mas, professor, por que no fim do if você não coloca ponto e vírgula e no printf você coloca? Quando se tem uma abertura de chaves, pessoal, você abre um bloco. Então, você abre o bloco aqui e termina o bloco aqui. E dentro de um bloco, você põe comandos. Da mesma forma aqui. Então, o bloco do else começa aqui e termina aqui. Ele tem o primeiro comando e aqui ele vai ter o segundo comando. Que eu vou colocar a mensagem. Pegou G3 por %F. Quando eu coloco 1%F aqui, eu estou dizendo que depois do por vai vir uma variável do tipo float. E eu coloco essa variável aqui, dizendo que aqui vem a G3. Certo? Aqui, pessoal, vou salvar o arquivo e vou mostrar uma coisa que acontece. Nós já tínhamos uma versão previamente feita do nosso programa, né? Então, se você vir aqui e clicar apenas no RAM, nota G1, 2, nota G2, 4. Ah, professor, continua dando erro. Não. Vocês têm que entender, pessoal, que o código-fonte foi alterado, mas ele não foi recompilado porque eu cliquei em rodar. Quando eu cliquei aqui em rodar, ele rodou o último executável que foi gerado, que no nosso caso era aquele com problema. Tá? E por falar em arquivos, que eu estou repetindo aqui bastante, olha só, nós tínhamos o código-fonte média no Chapecó. Quando você faz o processo de compilação, ele gera esse arquivo temporário, que é um arquivo objeto, tá? E esse cara finalmente nos gera o executável, que é lá os zeros e uns em linguagem de máquina. Tá? Então é sempre assim. Fazemos o código-fonte e aí é o legal que o CodeBlocks, né, o compilador C, faz o trabalho para nós. Ele gera um código intermediário e gera o aplicativo. Se vocês estão lembrados, fazemos o código-fonte e o editor e o compilador trabalham para já me dar o executável prontinho. Então, o que eu preciso fazer? Sempre que vocês alteram o código, além de salvar, trabalhem com build and run, ou seja, recompilar e executar. Tá? Ou vocês fazem aqui no menu build e vocês podem fazer um passo por vez, que eu recomendo para vocês praticarem. Primeiro o build, Ctrl F9. Se não der nenhum erro, ele vai fazer a compilação. Tá? E se você agora vier em RAM, nota G1, 3, nota G2, 4, reprovado. Espero que é o que não vai acontecer com vocês no fim do semestre. Legal? Quando vocês geraram um novo executável, pessoal, nada impede que vocês venham aqui e executem esse cara. Se eu der 2 cliques, nota G1, 8, nota G2, 8. Aqui vai dar mensagem aprovado, mas a janela vai fechar porque eu não estou dentro do CodeBlocks, então ele não dá uma parada. Quer ver? Eu vou dar Enter e ele vai sumir rapidinho. Ó. Então o que acontece? Dentro do CodeBlocks, eu vou rodar o mesmo código e colocar 8 e 8. Ele dá o aprovado e ele me mostra essa parada. Tá? Se você quer forçar a parada, você pode ir lá antes do programa acabar, que é aqui, tá? Sempre respeitem as chaves. E antes que o programa acabe, você diz que quer uma parada até que se aperte uma tecla. Isso se dá pelo comando getCH. Tá? Espera uma tecla ser pressionada. Beleza? Então, aqui mais um comandinho para dar parada. Querem ver como funciona? Eu vou salvar. E olha aqui, ó, eu vou rodar recompilando. Ou melhor, eu vou rodar lá pelo prompt, lá pelo Explorer para vocês verem. Então eu só vou recompilar.
Recompilei, não deu erro aqui. Vamos lá no Explorer e rodamos esse carinha aqui, certo? Vamos simular uma situação de G3, 5 na G1, 6 na G2. Pegou o G3 por 4.4. Legal. Deu a parada que eu esperava e fim do taco quando eu pressiono qualquer tecla. Uma última coisa que eu vou passar para vocês, pessoal, se eu quero colocar mais que uma variável na mensagem. Então eu vou complementar aqui, ó. Tirou %f e %f. Ponto. Pegou o G3 por. Aqui eu quero mostrar 3 variáveis. Tirou G1 e G2. Pegou G3 por G3. Então eu coloco aqui depois da vírgula as variáveis em ordem. G1, vírgula, G2, vírgula, G3. Tá? Então agora eu estou dizendo que nesta frase aparecerão 3 variáveis float. Se fosse int, naturalmente eu trocaria o %f pelo %d e essa é a minha linha. Novamente, vou recompilar, salvo, recompilar e executar. Vamos ver se mudou a mensagem. 6 na G1 e 4 na G2. Tirou 6 e 4. Pegou G3 por 4.7 e aqui o nosso programa se mostra funcionar. Certo, pessoal? Lembrando aqui que o meu programinha ficou um pouco extenso, eu dei alguns enters, mas é bem normal, pessoal, que os programas aí já deem um certo número de linhas. O que vocês têm que lembrar? O bloquinho aqui, que vai terminar no fim, se vocês olharem o azul, ele inicia aqui no main. Tá? Então, bibliotecas, bloco main. Dentro do bloco main, coloquem as variáveis, aí os printf e o scanf são para mostrar mensagem na tela e ler. Quando vocês lerem, não esqueçam do e-comercial para não dar aquele erro mostrado. Então, li as duas G1, calculei a média da mesma forma como fizemos no algoritmo. Não esqueçam o ponto e vírgula. E aqui, se vocês olharem para o exemplo de sala, é um if-else alinhado. Se média maior que 7, aprovado. Se não, se média menor que 4, reprovado. Se não, esse se não dentro desse se, calcula G3 e mostra na tela. Certo, pessoal? Termina o else do primeiro if. Se você tem dúvidas, olha que legal. Tu clica aqui, ele destaca em azul. Se você subir aqui, ó, em linha reta, você vai chegar exatamente aqui e vai entender. Certo? Então, pessoal, obrigado pela atenção. Eu fico por aqui. Agradeço que todos que chegaram até aqui tenham assistido o vídeo. Tá? Façam comentários. Dúvidas podem tirar comigo. E desejo a vocês, pessoal, um bom semestre. Tentem estudar com bastante dedicação. O algoritmo é muita lógica, a programação é entender a sintaxe da linguagem. Se dediquem, façam os exercícios, que eu garanto para vocês que vocês vão ver muito essa telinha preta aqui. Tá? Vocês vão fazer programas legais e vocês vão ter sucesso para que vocês sejam alunos nota 10 aprovados. Um abraço do professor Toniaso e bom semestre a todos.